Então, vamos para o primeiro, que é a nossa classificação e a nossa projeção. A nossa tabela após os jogos de ontem, e o Inter precisa secar 3 times, tá? Ceará, Fortaleza e Vitória. Vitória e Ceará perderam ontem, Fortaleza ganhou. E aí, gente? A gente vai ter imagens do jogo? Temos imagens do Fortaleza, do Juventude, do Bragantino. Vai falar do jogo? Não, que é o primeiro tempo é a tabela. A gente sempre abre pelo jogo. Hoje eu vou te dar amarelo. Mas a gente sempre abre pelo jogo. Eu vou te dar amarelo porque tu não prestou na escalação que eu dei. Mas o Schenck mudou. Tu não prestou a escalação que eu dei. Eu achei que eu tinha conseguido te deixar gremista. Vamos lá. Num azedume que tô te Tu tomou amarelo. Mas o Schenck mudou. Tu tomou amarelo. Tu não prestou atenção na escalação. Mas tá errada a escalação, esse treinador aí tava fazendo churrasco pra ver a Libertadores do Schenck. Não tava preparado pra treinar. Olhando pra tabela, vocês não têm ideia do que é. O Inter é 18º no Campeonato Brasileiro, gente. O Inter caiu uma posição ontem. O Inter caiu uma posição na rodada, é um negócio assim constrangedor, é uma situação delicada. É aquilo que eu falo pra vocês do vexame após vexame, do fiasco atrás do fiasco. Eu falei fora do ar, o César é testemunha. Eu falei que tem muita... há 2 semanas eu falei, César, tem muita coisa ainda para acontecer na vida do Inter. Muita coisa negativa. Muita coisa. O Inter trabalhou muito mal. E as coisas, elas vão aparecendo. Elas vão aparecer. Ontem eu chamei o Diogo fora do ar no estúdio. Diogo, antes do jogo, tu pode ter certeza que algum evento, alguma coisa vai acontecer até domingo. Porque existe uma nuvem que acompanha a incompetência da gestão. E ela atrai coisas ruins. O que eu imaginei que pudesse ser, Cacau? Eu não imaginei, obviamente, um 3-0. O que eu imaginei? O Inter vai segurar o São Paulo e o Rocher vai tomar um cartão vermelho e não vai jogar na última rodada, nós vamos com o Diego. Não seria ruim, Eu pensei uma coisa assim, sabe? Menor. O Alan Patrick vai tomar um 3º amarelo, não joga. Então eu pensei alguma coisa assim, mas sabe? Mas tu pensou pelo menos num empatezinho. Não, eu não imaginava que fosse um 3-0. O que aconteceu desse evento que eu esperava é o Inter cair mais uma posição. Caiu mais uma posição. Isso é, assim, inacreditável para um clube que gasta tanto, um clube que tem a maior receita da sua história. A gente tem a tela dos últimos jogos da última rodada, no caso. Mas voltando para a tabela, tá? Voltando para a tabela, e eu vou aqui tentar justificar por que eu ainda acredito. Isso. Tá? Eu sou analista de futebol, moro no centro do país. Eu vou pegar aqui... Eduardo Mansur. Pode ser o Mansur, tá? Que é do Sport TV lá. O Mansur vai em algum momento, vão chamar ele para fazer o comentário do jogo. Mansur, qual a tua opinião sobre Botafogo e Fortaleza? Tá? Eu acho que passa muito pelo que o Botafogo vai ter condições de fazer. Não pode perder hoje. O Botafogo tinha que conseguir um empate hoje, tá? Contra o Cruzeiro para se manter na briga. Vivo. O que o Mansur vai dizer? Olha, o Botafogo é um time que ainda não encaixou na temporada, né? Nas mãos do Ancelotinho lá, mas vai jogar dentro dos seus domínios, vai jogar no tapetinho e vai pegar um Fortaleza em alta. Fortaleza não perde há muito tempo, é um time que está muito bem 9 jogos, e que está com uma confiança muito alta. Mas, poxa, o Botafogo ganhar ou empatar com o Fortaleza não é nenhum absurdo, correto? Sim. É o Mansur que tá falando, não é o Vaguinha que tá falando, o Colorado Vaguinha. Ele vai fazer a análise do jogo. Aí ele vai pro outro jogo. Bom, Barradão vai estar lotado, né? O Vitória precisa da vitória. O Vitória precisa ganhar esse jogo contra o São Paulo. O São Paulo do Crespo é um time que não passa muita confiança. Mas será que o São Paulo não consegue um empate contra o Vitória? Dizer que o São Paulo empatar com o Vitória é dizer que é um milagre do futebol? Não, não é. Não é. Até porque o São Paulo também quer uma vaga na pré-Libertadores, né? Vai brigar pela 8ª vaga. Vai sonhar com a 8ª vaga, tá? Aí vem aqui pra falar sobre o jogo do Inter contra o Bragantino. Bom, aí eu acho que tem um grande problema, que é o que o Inter tá jogando. O que o Inter joga não recomenda que vai ganhar e ganhar com facilidade do Red Bull Bragantino. Mas o jogo é no Beira-Rio. O jogo é no estádio Beira-Rio. O Inter tem feito bons jogos no Beira-Rio, apesar de não ter não ter conseguido os resultados de vitória. Mas o Inter fez 45 minutos contra o Santos. E o Bahia. E contra o Bahia, que foram 45 minutos muito, muito bons, entendeu? Então, assim, eu não posso tratar o Inter como rebaixado. Tá. Vocês podem me dizer,
trabalho é para rebaixar o Inter. A cadeia de eventos que se sucedem, ela recomenda que o Inter vai cair. Os sinais estão aí. Recomenda que o Inter vai cair para a segunda divisão. Não tenho dúvida nenhuma, podem dizer isso. Agora, hoje, neste momento, ou melhor, até domingo, 18 horas, que é quando termina a rodada, ou 18h15 por aí, que é quando vai terminar a rodada, eu não vou dizer que o Inter está rebaixado. Muito pelo contrário. Eu acho até muito provável que aconteçam as combinações. Responde a nossa enquete. Tu acha que o Inter ganha do Bragantino? Eu acho que o Inter ganha do Bragantino. O ideal era que ganhasse de 2 gols de diferença, daí eu não sei se o Inter tem força, mas o Inter tem capacidade para ganhar o jogo do Bragantino. Vocês acham que o Inter ganha do Bragantino? Não, acho que não. A primeira coisa, vai ter que mudar todo o time, né? Sim. Porque tu não vai... Perdeu o jogador ontem ou não? Não, nem isso. Nem pra isso. Nem. Por exemplo, o Bernabé, que é o lateral, os caras passam por ele 20 vezes durante o jogo, ele nem a falta pra ganhar o cartão e correr o risco de sofrer. O Alan Patrick, o Babel tirou depois do 3-0 com medo de levar o cartão. O Alan Patrick ontem até tentou, tá? Foi o jogo que o Alan Patrick mais tentou, assim, no primeiro tempo, cavou uma falta, mas aí também, ele tem um gol de falta na carreira só, né? Não ia fazer gol de falta ontem. E ele vai tirar provavelmente o Juninho, porque não fez nenhum sentido jogar com 3 zagueiros de novo, não funcionou. O Ramon tinha tentado 3 zagueiros e tira os 3 zagueiros exatamente depois do jogo contra o Vitória, que é o gol de cabeça em cima do Juninho, porque é muito ruim, né? E quem é que aprovou o Juninho, a contratação do Juninho pro Inter? Não joga nada, não joga absolutamente nada. Foi aprovado. E o treinador na época era o Roger, que conhecia o Juninho, tinha treinado o Juninho, não sabia que era ruim. Né? Impressionante. Não, o Inter é um troço assim. Os caras conheciam o jogador e ainda assim contrataram. Aí vai fazer uma linha de 4. Eu acho que vai entrar o centroavante, deve ser o Borré, porque o Borré entrou no lugar antes do Matias. Também ficou claro de novo, o Matias continua atrás. É o segundo treinador que o Matias segue atrás do Borré. E acho que vão apostar que o Carboneiro vai estar acordado domingo. Né? Deve voltar o 4-2-3-1 nesse jogo. Vai ser um time com o Vitinho de um lado, o Carboneiro do outro, Alan Patrick e aí Borré. Dos volantes eu tiraria o Thiago Maia, que ontem, pelo amor de Deus, o Thiago Maia ontem, olha, um troço assim... Tava se escondendo, né? Não, e aí tu bota até porque o Abel mudou, né? Eu vou falar um pouco sobre o time ontem. Era a linha de 5 atrás, e os 3 volantes do meio iniciou com o Bruno Gomes de primeiro volante. Thiago Maia pela esquerda e o... Tá, mas aí tu tiraria o Thiago Maia e botava quem? Não, aí bota o central, tira o zagueiro, tá. Joga com uma linha de 4, vai ter que ser Aguirre, né? O que tem. Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabé. Alan Rodrigues e Bruno Gomes, os 2 volantes. Aí Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e Borré ou Matias. Assim, eu acho que eu acho que ele vai fazer isso, que é o mais perto. O Bruno Gomes, jogador de seleção brasileira? Não. Não é louco. Eu não tô brincando. Peraí, calma. Não tô debochando. Seleção brasileira? Porque o Bruno Gomes é o melhor jogador do Inter hoje. E tem uma coisa sobre eu faço a pergunta. Eu faço isso porque é um jogador que deveria ser o 8º, 9º, 10º jogador de um time. Sim. Mas tem uma coisa sobre o Bruno. Do tamanho do Inter, ele não pode ser o melhor jogador. Que eu acho que tem a ver que é uma aquela coisa... história que eu falava do Vijaçante no Grêmio. Quando o Vijaçante for o melhor jogador do Grêmio, o Grêmio vai perder. O Bruno Gomes, enquanto seguir sendo o melhor jogador do Inter, o Inter vai perder. E nada contra o Bruno Gomes, gente. Tem razão. O Bruno Gomes é tamanho de clube. O Bruno Gomes é um bom jogador, é um jogador que complementa grupo e sem dúvida ele poderia ser titular da lateral direita do Inter, não tem problema nenhum. Poderia até ser titular de um time bem organizado, como camisa 8. Acho ele muito bom jogador, mas tu tem toda a razão. Ele não pode ser o melhor jogador do Inter. E ele tá sendo o melhor jogador do Inter. E o Bruno Gomes é o seguinte, né? Ele tava machucado. Ele não fez parte do primeiro semestre. Lembra daquela história lá? O Inter forçou muito no gauchão, a preparação, para os caras ganharem o gauchão, e depois caiu e tal. O Bruno Gomes não passou por isso. Então será que não tem esse efeito aí da preparação do primeiro semestre? Não sei, é que nós estamos falando da preparação do primeiro semestre e nós estamos em dezembro. Cara. Sim, teve o período do Mundial, né? Teve um mês do Mundial ali, em abril, velho. Não, e teve o período de pausa do Mundial. Mas vocês concordam comigo que pode ser, então é só coincidência que o único jogador que não estava, ele é algo que tá melhor que os outros? Não, tem jogador que chegou ontem e tá pior também. O que é o Alan Rodrigues, gente? Pelo amor de Deus, chegou ontem. O que faz o Alan Rodrigues? Analisa o Alan Rodrigues, que eu tenho dificuldade de analisar. O que é o Alan Rodrigues? O Alan Rodrigues é um jogador que cada jogo ele joga numa posição também, né? Ele já jogou como volante, ele jogou pelo lado esquerdo, ele jogou pelo lado direito. Ele foi super elogiado. Em cada jogo, ele joga em todas as posições. Pois é, porque o time é uma bagunça, mas... Sim, mas no início que ele chegou, 2 jogos, ele foi super elogiado. Piorou aqui, é mais um que piorou aqui. Teve isso, né? No Argentina, gente, o time organizado... A gente seguir CD pontuou no programa. O
Bragantino como? O Marco Moreira, acordem o Vaguinha. Gil, Bragantino é um time comum, Inter vence por 2-0. Thiago, ninguém vai falar que o Bragantino vem para ganhar embalado pelo 4-0 para entrar no G4, no G8? O Lucas Klein, Vaguinha, tá querendo lotar o estádio domingo, tá no papel dele, Inter já está rebaixado. Vamos falar então desse jogo de ontem? 3-0 pro São Paulo, agora sim, Munari, tu pode falar do jogo de ontem. Não, é que esse é o primeiro lance do jogo, que é 2 minutos e meio. Thiago, essa bola a gente não tem o início do lance, mas a bola tá com o Thiago Maia e ele perde. Não, e tá lá no campo de ataque. Porque, então, Aí ele volta pra trás. É que o Abel botou o Bruno Gomes como primeiro, né? Fez um trio no meio, que tinha o Bruno Gomes como primeiro, o Thiago Maia pela esquerda e o Alan Rodrigues pela direita. É isso aí, outro lance que o São Paulo chega. Esse é 3 minutos e meio. São Paulo entra as costas do lado direito da defesa do Inter ali. Isso, esculhambação. E aí depois, ali pelos 20, ele muda. Ele traz o Thiago Maia pra dentro, aí quase faz o gol contra. Ele traz o Thiago Maia pra dentro e bota o Bruno Gomes por um lado e o Alan Rodrigues pelo outro. Mas assim, o time não teve nada. O Vitinho jogou como centroavante. Lembra que a gente projetava aqui, eu dizia, olha, eu não acredito que vai ser isso. O Vitinho não tem a mínima característica pra jogar como centroavante. Aí não é só o Abel, tá? Porque, gente, coitado do Abel. O Abel tava fazendo churrasco. Vamos lá. O Sim, Abel ele é pega aposentado quem já tava aqui, né? como treinador. O Abel tava domingo fazendo churrasco pra ver a final da Libertadores. Aí o amadorismo da direção do Inter, os caras ligaram pro Abel e pediram pro Abel vir treinar. O Abel não tem culpa disso. Ele até poderia ter dito não. Até acho que ele deveria ter dito não. Mas ele veio. Tá? Só que alguém lá dentro que trabalha deveria dizer pra ele, ô Abel, o Vitinho não sabe jogar de costas. O Vitinho não pode nunca ser o homem mais adiantado do centro do ataque de um time de futebol. Isso não existe. Então, assim, é uma estrutura totalmente amadora que tá levando o Inter pra segunda divisão. E o Abel caiu de paraquedas ali e ainda tomou as piores decisões ontem de formação de time. Mas ele não tem culpa nenhuma. A culpa é de quem foi atrás do treinador aposentado pra 2 jogos em uma semana. O que o Inter fez nos últimos 6, 7, 8 jogos, não sei exatamente quais. O Inter só não tá rebaixado hoje por causa do gol do Ricardo Matias num jogo ridículo do Inter contra o Ceará. Só por isso. Senão, eu não sei quantos pontos teria, mas estaria rebaixado hoje. 3 a menos. Não sei quantos O pontos teria, terceiro gol mas... do São Paulo é uma várzea eu total. não fiz esse cálculo, mas é um negócio, assim, absurdo. Eu tava fazendo ontem eu fiz uma pergunta que eu não tive a resposta. Tá. Se o Inter tivesse empatado o jogo, o Inter estaria com 42 menos, atrás. Hã? O Inter teria... Vitória. Passaria o Vitória. Ele passaria o Vitória? Sim, porque tem melhor saldo. O Vitória tem aquele 8 que... ainda ontem tomou 4. Sim, mas para efeitos de última rodada... Teria que torcer para 1, não para 2, né? É, que daí você teria que torcer contra Fortaleza. Sim, mas nós chegamos a um consenso aqui que o maior problema do Inter é o Inter, né? É o Inter, né? Então o Eu Inter não teria acho, que tá? ganhar. Mas se o Inter tivesse empatado ontem com o São Paulo, seria outra expectativa no Inter, né? não. Pô, melhorou, tomou 5 do Vasco, e aí chegou o... Tudo bem, Vaguinha, tudo bem, mas é melhor, né, Vaguinha? Tu jogar sem necessidade de Claro resultado. que é. Por exemplo, o Santos estaria tem um ausente daí. resultado para fazer. Hoje, E aí o por Santos exemplo, estaria ao- Na verdade, de 3 tu tem 2 para fazer, né? Isso. Então, Agora- por exemplo, Agora agora tu tem 3. tu precisa, se abre o jogo, tá? Abre o jogo, Fortaleza faz 1-0 lá no Rio, o Beira-Rio murcha. É. É natural, né, Vaguinho? Não, e assim, a questão do jogo também, né? O jogo foi... o terceiro gol, se a gente puder mostrar ele de novo... tem o Rocher, né? Que o primeiro gol, o Rocher não tem condição. O Rocher não tem... Olha, o Diego Esser, esse aí tem 20 anos. Mas o Rocher vai manter pro último jogo. Pois é, daí o problema é que e se o Bragantino chutar? É esse gol. A que gente os olha o caras Thiago Maia. Olha sabem, o Thiago né? Maia. Ele olha 3 vezes. Voltar um pouquinho, Schenck, no início da jogada aqui, pra ver o Thiago Maia. Ele tá observando. Ele olha. Ele procura o gol pra marcar. 3 vezes. 3 vezes ele olha. esse gol- E aí ele não cuida do cara. Esse gol aí. Esse gol aí é rachão, gente. Não, esse gol não. Rachão Não de tem, profissional. não tem, né? Não. Isso aí é colégio. Cara, não existe esse Isso gol, aí é gente. colégio. Olha ali. Ó, a bola no meio das pernas do Vitão. O Thiago Maia não tá marcando ninguém. Cara, O inacreditável. goleiro esse gol, cai no chão, o cara faz uma cavadinha. Cara, isso é muita humilhação. Isso aí é... Quero ver o Inter nessa situação aí, é muito, muito duro. Eu não quero deixar passar aqui, tá? O Inter cavou isso aí. Quem comanda o Internacional, e a responsabilidade, na minha opinião, Cacau, é comando, tá? Comando. É gestão, é presidente, conselho de gestão, e aí vem departamento de futebol, que é quem toma, ou quem deveria tomar as decisões, mas não toma as decisões, tá? E aí vem depois uma estrutura executiva com o Mazuco trabalhando muito mal, o D'Alessandro trabalhando muito mal, Capa, Centro de Análise e Prospecção de Atletas, trabalhando muito mal. Gente, a figura que eu fiz ontem é a seguinte, eu vou pegar o César, tá, César? O César se tornou
dirigente de futebol executivo, tá? Ele é um gremista. Bota lá dentro do clube pra ver se o César consegue. O César, um gremista. Não vou pegar o César. Pega um gremista. Eu vou trabalhar pra botar o Inter. Eu vou... Não. O Schenck, eu né? quero Schenck. Disfarçar. O cara é disfarçar. Eu vou trabalhar pra botar o Sub-17 lá na ponta de baixo da tabela. Eu vou trabalhar pra rebaixar o Sub-20 no Campeonato Brasileiro. Agora eu vou trabalhar pra rebaixar o profissional. Não consegue. O feminino não chegou Tu na final do não vai Gauchão. conseguir. O Tu vai feminino. te preparar. O feminino não vai não- pra final do Campeonato Gaúcho. Copa São a Paulo, Copa primeira São Paulo, fase, eliminado. Tu vai jogar contra os time que nunca ninguém viu e tu não vai conseguir passar de fase. O cara não consegue. O Inter gabaritou. O Inter não. Essa direção gabaritou. O certo, e aí depois eu quando tô no meio do jogo, Cacau, e normalmente tem acontecido isso, eu sofro muito com a pancada. Uma pancada ela me deixa zonzo. Ontem, ao longo da transmissão, eu nem consegui ouvir o Arruda, que era o plantão e que trouxe as informações, eu não consegui ouvir, eu estava fora do ar. Então a pancada é muito forte. Ontem eu disse que o ideal seria a renúncia do presidente Alessandro Barcelos antes do jogo e o pedido de demissão do Bisol antes do jogo. Não mesmo. Vai todo mundo pro Beira-Rio domingo. Eu quero eles lá no Beira-Rio. Porque eles vão ter que passar essa vergonha juntos se o Inter cair para a segunda divisão. E se o Inter escapar, eles não terão mérito nenhum. Por isso que eu digo, o Inter não foi rebaixado, mas os dirigentes do Inter já estão rebaixados. Alessandro Barcelos, que ainda tem 1 ano de mandato, e se o Inter cair, algo precisa ser feito, porque com ele lá, com esse pensamento, não volta no primeiro ano. E o José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, que ficou marcado, tu fica brava que eu falo todo o programa, eu vou falar todo o programa, ele tomando chimarrão quando o Inter estava na zona de rebaixamento, com arrogância e prepotência, para quem me chama de arrogante, vocês não sabem o que é arrogância. Arrogância é isso aí, tomar chimarrãozinho e dizer, não, tá tudo bem. Dispensar jogadores do elenco para economizar tinta de caneta, economia de tinta de caneta, vocês brincaram de fazer futebol. E vocês nunca mais vão fazer futebol no Esporte Clube Internacional. Vocês estão rebaixados. Não tem divisão para dirigente, mas tem rebaixamento porque vocês não vão nunca mais comandar um clube da grandeza do Esporte Clube Internacional. O Bisol pode voltar lá para a Federação Gaúcha de Futebol, vai lá com o Luciano Oxman, tá? O presidente Alessandro Barcelos pode voltar para a carreira política dele, ou se ele quiser continuar na política de entidade como Liga Forte, quer cavar alguma coisa na CBF, também pode ir, eu não tô nem aí. Mas dentro do clube eles estão rebaixados. Eles não vão trabalhar nunca mais pelo Esporte Clube Internacional.